Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, vamos embora porque Atencio pode deixar o esporte, meus amigos. Vou trazer todos os detalhes para vocês aqui, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, antes da gente falar sobre Atencio, muita gente está vindo me perguntar sobre Hereda. Jegs, como é que está a situação de Hereda? Muitos perguntam também sobre Zé Roberto. Em relação a Zé Roberto, meus amigos, Zé Roberto está em transição, tá? Eu sei que a gente está precisando daquele centroavante nato, que faça gols, mas Zé Roberto está em transição e volta lá para o dia 20, 25 de agosto. Tá treinando, tá correndo ali um pouco, não tá treinando com o elenco ainda, mas já tá correndo ali de volta aos gramados, porque a lesão dele foi muito grave, no caso de Zé Roberto, e ele aos poucos vai retornando. E eu acredito que Zé Roberto vai ajudar a gente. Tenho essa visão aí, que é um jogador muito de correria, muito trombador, e a Série A precisa disso. Espero que ele volte bem e ajude a gente, porque se a gente for depender dessa diretoria para contratar um centroavante nato, eu acho muito difícil que isso não vai acontecer. Em relação a Hereda, meus amigos, saiu uma matéria hoje do GE e eu vou trazer para vocês agora essa questão de Hereda, como é que está a situação dele. Bora lá. Meus amigos, a matéria do GE informa o seguinte: quando Hereda volta, entenda caso clínico do lateral direito do Sport. Jogador não atua desde julho e tem pubalgia diagnosticada. Situação é difícil e preocupa o clube. E mais adiante, meus amigos, eles explicam melhor na matéria. Como já é sabido, o caso clínico do lateral direito é uma pubalgia, lesão que vai do abdômen até a região genital e requer cuidados específicos para ser curada. Não é uma contusão fácil de ser tratada e tem preocupado o departamento médico. E logo abaixo, meus amigos, que é aí onde jogou dar um banho de água fria se antes o prazo estimado para o retorno gradual de Hereda a campo era de pelo menos 20 dias, não há mais previsão para o atleta retornar. Isso, meus amigos, bronca pesada. Eu pensava aí que Hereda iria voltar muito rápido, mas eu acredito que deu uma forçada de barra naquele jogo de julho contra o Ceará. Não era para Hereda ter entrado, mas enfim, entrou e saiu aos 19 minutos do segundo tempo. E aí, meus amigos, pela até a própria informação da própria matéria aí, que vem logo após, informa que Hereda não está nem evoluindo bem, porque a ideia é que ele evoluísse mais rápido. Agora ele não consegue nem fazer a fisioterapia direito. Só para você ver a situação. É um ano puxado. Para mim, Hereda é um dos jogadores no primeiro turno mais regular que tinha aí. Para mim, no primeiro turno era Hereda, Barleta e Rivera. Eram os jogadores mais sólidos ali no Sport, principalmente a lateral direita, que tinha muitas oportunidades de gols, e também tinha a questão da defesa, que ele estava defendendo muito bem. Mas infelizmente Hereda vai ficar mais um tempo. A minha preocupação em relação a Hereda é o seguinte: ele tem um empréstimo com o Sport até o final do ano. Ele é jogador do CRB. E eu achava que, pelo trabalho que ele vem fazendo do Sport, que ele estava fazendo antes de se contundir, ele iria ser comprado. E um lateral ia sair um pouco barato. Não ia pagar 9 milhões de reais, feito pagou o Matheus Alexandre. Mas só que ele é um jogador que está com essa lesão, e essa lesão ele já teve antes. Isso preocupa muito. Espero que o departamento do Sport consiga fazer um tratamento adequado, procura fora alguma atualização, porque Hereda é um jogador para mim muito importante. É um jogador assim que ele tem a cara do Sport. Eu gosto muito de jogador que se entrega no campo, dá carrinho, não tem tempo ruim para Hereda. Mas com essa questão aí dessa lesão, uma lesão que não é grave, mas depende muito do organismo da pessoa para poder voltar ao normal. Então, meus amigos, infelizmente a gente vai ter que ficar com o nosso amigo Matheus Alexandre, que não está comprometendo, vamos ser justos, tá? E o Aderlan, que é o jogador que veio do Santos. Enfim, é o que tem para hoje, mas a gente vai superar. Hereda, força Hereda aí, que vai superar, e a gente vai conseguir, se Deus quiser, ele se recupere, a gente consegue segurar ele, porque eu acho também que ele é muito importante nessa possível Série B do ano que vem, beleza? Mas também, meus amigos, eu quero trazer outro negócio aqui.
Mandaram para mim um print de 20 semanas atrás. E tinha uma discussão que na época, tá? 5 meses atrás, estava dividindo a torcida do Sport. Dá uma olhadinha nisso aí e hoje eu tenho certeza que você já sabe quem é o vencedor dessa batalha. Dá uma olhada. Meus amigos, é o seguinte, dois amigos estavam discutindo no Instagram. O primeiro botou assim, ó: esse paciência pode mandar de volta, viu? Cara ruim do cabramba. Aí o outro botou: tu merece Coutinho e Vinícius Araújo. Ei, pegou pesado, meu velho. Vinícius Araújo, já tinha esquecido desse cara. Era ruim, mas paciência, ainda eu boto na vitrine pior do que Vinícius, porque o Vinícius não se machucava. Tô em defesa do amigo. Mas embaixo: tás conversando merda, meu pirraia. Eu gosto dessa aí. O português do Recife. Já aturei piores que esses aí que tu citou. E posso falar que paciência é horrível. Tu já viu ele jogando? Horrível. Tu é um emocionado. Ele pode não estar jogando bem, mas dizer que ele é horrível só prova que tu não entende nada de futebol. E o vencedor dessa batalha, 5 meses depois, é o amigo CG0. Meu velho, o cara acertou. Diagnosticou bem além do tempo, viu? Mas assim, dava pra ver que paciência não era essas coisas todas, não era essa bola toda. Era muito passado de mão na cabeça dele, que no caso era Pepa, o treinador. E o amigo aí conseguiu ganhar essa batalha. Mas na época a torcida do Sport estava dividida. E eu sei que você também torcia e achava que paciência era craque. Eu lembro que quando eu vi o gol de paciência contra o Jaguar, porque ele deu 3 dedos, meu amigo, que jogador craque. Mas eu esqueci que era contra o Jaguar, campeonato pernambucano, e eu torci sim. Eu fui o time de o nosso amigo Paciência ia dar muitas alegrias, porque aparentemente o primeiro jogo dele foi um jogo muito bom. Mas depois, meus amigos, a casa caiu e o outro amigo aí estava certíssimo, porque Paciência hoje em dia não é nem relacionado. Daniel Paulista quer ver nem a cara de Paciência na Ilha do Retiro. Mas bora lá, meus amigos. Beleza, Ajax, tranquilidade total. Que rolo é esse aí de Atencio que pode deixar o esporte? Bora pra matéria e depois a gente conversa aqui. Bora lá. Meus amigos, o jornalista aí, Gonçalo, que ele faz a cobertura, é um jornalista argentino, tá? Ele falou o seguinte, né? Ali a parte de cima, né? A parte de baixo que tá traduzida. Não sei como vai terminar a história do Luiz Dias, que é outro jogador, tá? Acho improvável que ele sobreviva. Mas o Rodrigo Atencio, atualmente no Sport Recife, é interessante. Quando jogava pelo Central Córdoba, ele marcou um gol contra o Nils e não gritou porque é torcedor do Lepra. Ele faz a cobertura do Nils, tá? Mas beleza, gente, tranquilo, esse cara não falou nada com nada, é só uma conversa mole. Não é, meus amigos, infelizmente não é só uma conversa mole. É o seguinte, o jogador não está sendo aproveitado no esporte, como a gente sabe, jogou esse último jogo, mas por conta de que Lucas Lima não atuou, mas os clubes argentinos estão querendo repatriar o atleta. Isso, o Córdoba, que era o time que ele estava jogando antes de vir para o esporte, e agora o Nils. Os dois clubes, nos próximos dias, é a informação que a gente recebeu, é que vão mandar proposta para Atencio, tá? Vão mandar proposta para Atencio. E isso, meus amigos, já quero deixar claro aqui, não significa que o jogador está insatisfeito. Eu não tenho essa fonte de dizer que o jogador está insatisfeito. A informação é que os clubes argentinos vão mandar propostas para o esporte. Vão ser propostas de empréstimo, se o esporte não quiser. O empréstimo, que eu acho também muito difícil, que o esporte pagar 12 milhões para Atencio e emprestar ele para os times argentinos, não vai rolar isso. Eles vão mandar proposta de compra também. Se pagar direitinho, pode ir, né? Assim, mas se fosse para dizer, Jackson, qual a tua opinião de verdade, tá? Se chegasse um clube pagando os 14, 15 milhões, um pouco acima que o esporte comprou por 12, eu venderia, tá? Eu venderia o atleta. Mas se vier com 9 milhões, tá, vai ser parcelado. Não, fica no esporte porque eu acredito muito em Atencio. Tem jogadores, na minha opinião, tem jogadores que tem dois aspectos de jogador. Tem jogador que sabe jogar na pressão, tá? Que vai jogar, vai conseguir fazer o futebol do mesmo jeito. E tem outros que não conseguem jogar na pressão. Veja aí a idade de Zé Lucas, que é o nosso volante, e de Atencio, um tem 16
e outro tem 22, no caso é Atencio tem 22. Atencio não consegue jogar na pressão. Você vê que nesse último jogo tinha lances que dava para ele ir, dava para ele fazer uma jogada melhor, mas ele recuava. Ele recuava, tocava para trás e a torcida já ficando irritada por conta disso. É um jogador que não joga sob pressão. Se o Sport cair para uma Série B, Atencio, eu preferia Atencio do que Lucas Lima. Não porque Lucas Lima é ruim, mas pelo salário de Lucas Lima. Lucas Lima já chegou o tempo, empresta ele para outro time. Não empresta, né? Que ele não é jogador do Sport comprado pelo Sport, mas libera o cara e deixa Atencio dar mais minutagem para ele, pegando o Campeonato Pernambucano de 2026, uma Copa do Nordeste, e quando chegar numa possível Série B, se a gente cair, eu ainda creio que não vai cair, tem uma reação, mas, meus amigos, eu acredito que dá sim para Atencio jogar uma Série B. É um jogador interessante, no Campeonato Pernambucano mesmo, ele estava evoluindo, entrava no jogo, teve um jogo que ele fez um gol quando ele entrou, o outro ele deu um passe, mas só que ele não teve sequência no Campeonato Pernambucano. E é aquele jogador, aparentemente, é aquele jogador que não sabe jogar sob pressão. Então, quando chegou agora na Série A, substituir Lucas Lima, que é um jogador que é craque, ele sentiu. Esse jogo contra o Bahia foi nítido que ele sentiu. Ele já entrou em jogos melhores no segundo tempo. Mas vamos ver como é que vai ser o ano da gente. Se a gente terminar e continuar na Série A, acredito sim que dá para dar mais oportunidades a ele no Campeonato Pernambucano e ver no que dá. Se não der, manda de volta, empreste o cara para algum clube argentino com a opção de compra. Mas se a gente for para uma Série B mesmo, que é o caminho que a gente está seguindo, eu acredito sim que dá para ficar com Atencio. Atencio é um jogador que tem qualidade, é um jogador jovem, tem apenas 22 anos e era ídolo lá no Córdoba, da Argentina. Então ele não é qualquer jogador, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, o que é que vocês acharam aí? Vocês concordam ou discordam? Dispensaria ou ficaria com Atencio? Tamo junto e até a próxima.